O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que usou a empresa que possui num paraíso fiscal para fugir da cobrança de impostos dos Estados Unidos. Hoje, também durante a audiência na Câmara, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, revelou que Paulo Guedes mantém uma conta no Brasil com lucros milionários no período em que ele já fazia parte do governo. Depois de faltar à primeira convocação, no último dia 10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu hoje à Câmara dos Deputados para explicar as movimentações financeiras no exterior. Paulo Guedes disse que abriu a empresa há 7 anos para evitar impostos sobre a herança da família. O ministro declarou que, ao entrar para o governo, fez um sacrifício pelo país e que não vê problema em ser o responsável pela política econômica brasileira enquanto mantém investimentos em dólar no exterior. Tem algum conflito de interesse entre as atividades afins do seu ministério e algum parente seu com as atividades que ele faz? A resposta é não, 1000 vezes não. Se você tiver com um recurso lá fora, a sua mão aqui não alcança. A empresa foi aberta em 2014 com investimento de cerca de 9 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época. A Receita Federal sabe. Ela é informada todo ano, todas elas têm acesso a todas as informações que foram apresentadas. Qual a rentabilidade, se ganhou, se perdeu, todas as instâncias pertinentes têm. Que é o que interessa. Depois, ao entrar para o governo, o ministro disse que teria se afastado completamente desse dinheiro, mas deixou a filha como diretora da empresa. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia que está fora do continente, offshore é justamente está fora da costa, está para fora. Então, você pode fazer esse investimento. Se acontecer alguma coisa, se eu morrer, em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso, na verdade, vai para a sua sucessão. E isso é que explica você botar um parente, botar um filho, botar uma filha, botar uma mulher. De qualquer forma, alguns especialistas consideram um conflito de interesses, já que ele detém informações sobre as decisões econômicas do governo brasileiro. Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, o patrimônio atual da empresa que ele mantém em paraíso fiscal equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Guedes disse que não tem responsabilidade sobre as oscilações do dólar. O poder de determinar a taxa de câmbio, taxa de juros, é o Banco Central que tem. Se eu fosse uma pessoa que quisesse manipular o câmbio, tivesse interesse em fazer alguma coisa, eu ficava com o Banco Central sob meu comando, mandava fazer uma coisa, mandava fazer outra. É o contrário. Durante a audiência, os deputados ainda afirmaram que o ministro Paulo Guedes, na votação da reforma tributária, defendeu não taxar empresas de brasileiros em paraísos fiscais. Deputados ainda questionaram Paulo Guedes sobre uma outra conta que o ministro mantém no Brasil. O Fundo de Investimentos tinha em 2019, ou seja, quando Paulo Guedes já era ministro da Economia, 15 milhões de reais. E em junho de 2020, ela apresentava um saldo de 22 milhões. O senhor tem um fundo de investimento, que é propriedade exclusiva do senhor, que enquanto o senhor é ministro, ganha quase 400 mil por mês, aí o senhor tem que responder. Para mim tem conflito de interesse, sim. Né? E outra coisa que eu perguntei, quando é que o senhor criou esse fundo? O senhor também não respondeu. O senhor pode acreditar ou não, deputado Elias Vaz, eu não sei quanto tem, porque é um blind trust, está lá, e eu não estou perguntando, não é o meu foco hoje. Como eu disse antes, quando cheguei aqui, eu sabia quanto eu tinha em recursos quando eu cheguei, e eu fui trabalhar, e eu não estou perguntando, não estou indagando quanto é, quanto não é. Então, eu não sei.